Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre o Teorema de Euler, mas para chegar no Teorema de Euler a gente precisa primeiro discutir alguns resultados que são pré-requisitos para a gente construir a demonstração do teorema. Então o primeiro resultado é a proposição que diz o seguinte: se eu tenho um poliedro P convexo, O um ponto interior ao poliedro P e sigma uma esfera centrada em O. Para todo ponto P da esfera sigma, a semirreta OP intercepta o bordo do poliedro P em um único ponto Q. Ademais, a função que chamamos de f, definida de sigma em P, que leva um ponto P de sigma num ponto Q do poliedro, é uma bijeção. Então, o que a gente vai mostrar? Primeiro, que essa semirreta OP, ela intersecta o bordo do poliedro P em um único ponto. De fato, porque se eu tiver um ponto Q que pertence ao bordo desse poliedro P, a gente tem que essa semirreta OQ vai intersectar sigma em um único ponto. E por isso eu vou poder afirmar, então, que essa função f' também vai ser sobrejetora, e não apenas injetora. Então, vamos lá. Primeiro a gente define um conjunto E, como eu coloquei aqui, que é o conjunto dos pontos X pertencentes à semirreta OP, distintos de O, de tal forma que OX está contido no poliedro P. Se eu enxergar eu vou fazer um esboço 2D aqui para a gente ter uma ideia, mais ou menos, né, do que está acontecendo. Imagina que lá dentro do poliedro P eu tenho o ponto O e essa semirreta aqui que a gente está chamando de OP. Então, tá aqui em algum lugar, tá o ponto P, de tal forma que esse ponto P, então, ele pertence a uma esfera que está contida no interior do poliedro P, centrada nesse ponto O. Os pontos X são os pontos que estão em cima dessa semirreta, de tal forma que o segmento OX está totalmente contido no poliedro P. Então, vamos supor que em algum lugar aqui, eu vou colocar uma linha, né, para mostrar essa barreira aqui. Digamos que aqui já está o meu poliedro P. Deixa eu voltar aqui. Então, em algum lugar aqui na semirreta OP estão os pontos X, por exemplo, aqui ou ainda aqui. Então, de tal forma que isso esteja contido dentro do segmento OX, dentro do poliedro P. O que eu vou chamar de X minúsculo, como está aqui, é essa medida de O até X. Então, vou deixar um X só, vou tirar esse aqui para não confundir. Então, X é a medida do segmento OX. Vou chamar de A o conjunto das medidas X minúsculo, de tal forma que os pontos X pertencem a essa semirreta OP e o segmento OX está totalmente contido no interior, dentro, né, do poliedro. Então, esse conjunto aí, a gente sabe que ele é limitado, o conjunto A, porque o poliedro P é um poliedro convexo, então ele é limitado. Não é possível o conjunto desses pontos ultrapassar, digamos assim, o tamanho do poliedro. Eles vão no máximo até a superfície do poliedro. Como esse conjunto A, então, ele é limitado, eu posso dizer que ele tem uma cota superior. E essa cota superior, a menor cota superior que ele possui, a gente vai chamar de D. Então, o supremo desse conjunto, que é a menor cota superior que ele possui, vai ser o númerozinho que a gente está chamando de D. Tá? Então, esse conjunto o conjunto E é não vazio, por exemplo, o ponto P está nesse conjunto, né? Então, está bem definido. Então, vamos supor que se existir esse ponto Q único, tal que esse ponto realiza a distância D, então, vamos supor que existe um único ponto que faz exatamente acontecer esse valor supremo, essa menor cota superior. A gente vai mostrar agora que esse ponto Q, ele precisa estar na superfície do poliedro, ou no bordo, que a gente chama de bordo, né, do poliedro, conforme a anotação do autor do livro, que é esse símbolo aqui. Então, se Q, o que a gente vai fazer, né? Tem três possibilidades para esse ponto Q. Ele estar no interior do poliedro, ele estar na superfície do poliedro, ou ele estar no exterior do poliedro, que é o que a gente chama de poliedro, o conjunto complementar do interior do poliedro. Então, nós vamos descartar essas possibilidades uma por uma, até restar somente a possibilidade de que ele está no bordo. Então, primeiro,
Se a gente supor que o ponto Q pertence ao interior do poliedro P, nós vimos que o interior de um poliedro ele é um conjunto aberto. Sendo um conjunto aberto, eu posso escolher um raio maior do que zero e definir uma bola de centro Q e raio R totalmente contida nesse conjunto. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora é supor ou escolher esse ponto T pertencente à semirreta OP. Eu vou fazer um esboço porque eu acho mais fácil, mesmo ele sendo 2D, ajuda a gente a entender o que está acontecendo. Então, imagina que eu tenho aqui a minha semirreta, tá aqui a origem dela, o ponto O, em algum lugar aqui vai estar o ponto P, mais ou menos lá em cima da esfera, né? Tá aqui o meu ponto Q, vamos supor que esse cara é o cara que realiza lá a distância D igual ao sup de A, né? E agora, como a gente acabou de definir, se esse ponto estiver no interior do poliedro P, eu consigo uma bolinha de centro Q e raio R totalmente contida no interior do poliedro P. Eu vou escolher agora um ponto T dentro dessa bolinha. Então, vamos supor, por exemplo, que está aqui o meu ponto T. Esse cara aqui vai ser o T. Então, esse ponto T em particular, vou subir aqui um pouquinho, o ponto T, ele também pertence ao interior do meu poliedro P. Além disso, né, o meu ponto T, ele pertence lá ao conjunto que a gente chamou de E. Ele pertence à semirreta OP, ele não é o ponto O, e o segmento OT está totalmente contido no poliedro P, né? Porque ele também é ponto interior, né? Então, ok. Feito isso, só que essa conclusão significa, então, que a distância entre O até T seria maior do que a distância de O até Q, que é aquele D, que eu estabeleci que era o supremo do meu conjunto, a menor das cotas superiores. Então, isso é um absurdo. Portanto, a gente tem que descartar a possibilidade do ponto Q estar no interior do meu poliedro P. Eu contradigo a minha afirmação de que o ponto Q realiza aquele valor supremo se eu afirmar que esse ponto Q está no interior do poliedro P. Então, essa parte já não vai acontecer. A outra possibilidade é, então, que esse ponto Q esteja no complementar do poliedro. Então, como o poliedro é um conjunto fechado, por definição, o complementar dele é um conjunto aberto. Então, eu escolho um raio R maior do que zero, uma bola com centro em Q e raio R. Por ser o conjunto do complementar do poliedro um conjunto aberto, essa bola vai estar totalmente contida nesse conjunto complementar. Então, de novo, eu vou conseguir um ponto T pertencente à semirreta OQ, tal que T pertence à interseção da semirreta OQ com essa bola. Vamos fazer um esboço de novo, parecido com o que a gente fez antes, para tentar entender o que está acontecendo aqui. Então, eu vou colocar aqui, imagino que, aqui então está o meu ponto O, meu ponto P está em algum lugar aqui, e aqui a minha semirreta, então aqui estaria o meu ponto Q. Esse meu ponto Q aqui, então, eu consigo aquela bolinha de centro em Q e raio R, só que agora está todo mundo fora, né, do poliedro, e em algum lugar está o meu ponto T. Então, vou marcar meu ponto T aqui, dentro desse intervalinho aqui. Essa distância daqui até aqui seria o meu raio R, e daqui até aqui também o meu raio R. Então, o meu T está ali dentro. Então, quando eu escolho o meu T aí, notem que esse segmento QT ou TQ, né, para escrever na ordem que eu coloquei aqui, esse segmento QT está totalmente contido no complementar do poliedro P. E, além disso, a gente tem o seguinte, a medida de OT é menor do que a medida de OQ, que seria, deixa eu colocar aqui para um passo a mais, a medida de OQ, que é aquele D, que seria a menor cota superior. Só que, além disso, esse meu ponto T também seria uma cota superior, porque ele está fora do poliedro P. Então, a distância dele até o O, que é a origem da esfera, estaria a mais do que a distância do O aos pontos. Lembra que naquele conjunto que a gente definiu, os pontos estavam no interior, eles são definidos de tal forma que o segmento está contido no poliedro. Como esse está fora, a distância de O até T tem que ser maior do que esse D, porque senão não faz sentido definir o D como
cota superior. Então, isso também, de novo, é uma contradição com essa definição que a gente deu de D ser a cota superior, e não vai poder acontecer desse ponto aí, tá? No complementar do poliedro P. Ou seja, só resta a ele a chance de estar exatamente no bordo de P ou na casquinha, como é o que eu coloquei aqui. Tá? Então, esses 3 pontinhos aqui é o portanto, tá? Então, portanto, que pertence ao bordo do meu poliedro P. Agora, o que a gente tem que fazer é decidir, então, se... Lembra que lá no início eu disse, se existir um único ponto Q que satisfaz, que realiza essa distância, ele tem que estar no bordo. Então, ok, se ele for único, ele está no bordo, mas será que ele é mesmo único? Então, agora a gente vai justificar por que não pode ter outro satisfazendo essa mesma ideia. Então, primeiro, vamos supor que tenha um outro ponto Q' diferente desse Q, de tal forma que quando eu traçar essa semirreta OP, ela intercepta o bordo do poliedro nesses 2 pontos, no Q' e no Q. Então, tem 2 chances para esse Q', ele estar antes do meu Q e ele estar depois do meu Q. O que acontece se ele estiver antes? Se esse Q' estiver nessa posição aqui, então ele tem que pertencer ao interior do meu poliedro P. Se ele tá, porque o ponto Q, a gente viu que ele está no bordo, né? Então, se o Q' vem antes, ele tem que estar no interior. Só que a gente viu que não pode acontecer nessas condições aqui, né? De eu garantir que esse ponto Q ele é a interseção da semirreta com o bordo, ele não pode estar no bordo e no interior. Então, a gente tem um absurdo nesse caso. Se eu tiver assim, a outra situação, então, que o meu Q' está depois do ponto Q, então, esse cara aqui, esse Q', ele pertenceria ao complementar do poliedro P, o que também é um absurdo, né? Não, como é que ele vai estar no bordo e no complementar do poliedro P? Ou seja, não vai acontecer de eu ter 2 pontos Q e Q' distintos que façam com que aconteça essa interseção da semirreta OP com a borda do poliedro P. Então, com essas considerações, a gente consegue, retomando, a nossa proposição era assim, se eu conseguir traçar, considerar um ponto no interior do meu poliedro P, traçar a semirreta, uma esfera com centro em P, com centro em O, totalmente contida dentro do meu poliedro P, a semirreta que sai de O e intercepta essa esfera num ponto Pzinho, então imagina aqui, pensando no 2D, que eu tenho uma esferinha com centro em O totalmente contida no meu poliedro P, essa semirreta intercepta o meu poliedro P, num único ponto que a gente... Q. Continuando, então, a nossa meta de falar sobre o teorema de Euler. Então, antes ainda a gente tem um lema que diz que se um poliedro P tem A arestas e F índice K faces de K lados, então a gente tem essa igualdade. De fato, se F índice K representa a face que tem K lados, o número total de arestas vai ser multiplicar, por exemplo, as faces que têm 3 lados vezes 3 arestas, as faces que têm 4 lados vezes 4 arestas, e assim por diante. E aí o 2 que está aqui na frente é devido ao fato de que cada uma das arestas ela é a aresta de 2 faces. Então, quando eu fizer essa soma, eu estou somando o dobro do número de arestas que tem um poliedro. Antes ainda, então, do enunciado do teorema de Euler, o que a gente chama de característica de Euler de um poliedro P é o valor V menos A mais F, onde V é o número de vértices, A é o número de arestas e F é o número de faces do poliedro. Então, o teorema de Euler diz que todo poliedro convexo ele tem característica de Euler igual a 2. Então, essa soma aí, V menos A mais F, vai ser igual a 2 sempre que eu tiver um poliedro convexo. Então, para começar, a gente define de F menos 1 a inversa da função que a gente definiu antes. Então, ela vai do bordo do poliedro naquela esfera sigma, pega um ponto do bordo e devolve para a esfera sigma. Aquela função Fzinho que a gente definiu antes é bijetora, então a inversa dela também é bijetora. E qual é a ideia? Cada uma das faces do meu poliedro P, então se o meu poliedro tem uma face com K arestas, A1, A2, A3, deixa eu colocar as reticências aqui, AK, K arestas. Então, essa minha função aí, que a gente chama de F-1, né? F-1
de A1, A2, AK, vai ser um que a gente chama de polígono esférico. A1', A2', AK'. A cada ponto do bordo do polígono, eu associo um ponto lá na esfera, e aí quando eu unir esses pontos lá na esfera, eu vou ter um polígono esférico. Para mais detalhes sobre isso, vocês podem consultar a demonstração que está no material da disciplina. Certo? Então, qual é a área desse polígono esférico? Nós já vimos que a área do polígono A1', A2', AK', ele é igual ao somatório I igual a 1 até K, dos ângulos θi, que são os ângulos desse polígono esférico, menos K menos 2 π vezes R ao quadrado. Isso já falamos no vídeo anterior. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Se eu somar a área de todos esses polígonos esféricos, eu vou ter a área da esfera toda, porque lembra que do bordo do polígono naquela esfera eu tenho uma bijeção. Então, se eu somar todos aqui, todos os polígonos, eu vou ter desse lado, no total, a área da esfera, Desse outro lado direito, o que vai acontecer? Vou trocar uma corzinha aqui. Para essa parte aqui, eu vou fazer assim primeiro, vou indicar, depois a gente escreve. Se eu somar de todos os polígonos essa parte aqui, vai dar 2π vezes o número de vértices. Imagina que eu estou voltando para a esfera, né? Então, em cada vérticezinho da esfera, tem lá o seu polígono, que é a projeção de uma das faces, depois aqui eu tenho da outra face e aqui eu tenho outro. Em cada vértice vai somar os 2πs, que é os 2π, que é o total da, digamos assim, da somatória dos ângulos fazendo a volta em cada um dos pontinhos, que é vértice desses polígonos esféricos, certo? Então, desse total aqui, vou botar aqui cada vértice totaliza 2π. Essa outra parte aqui, esse K menos 2 aqui, lembra que é possível dividir cada um dos polígonos esféricos. Se ele tiver K lados, é possível dividir em K menos 2 triângulos esféricos, né? Então, por isso que tem esse K menos 2. Quando eu somar todos aqui, quando eu fizer o somatório para K maior ou igual que 3, desse K menos 2 vezes π para todas as faces do meu polígono, eu vou multiplicar isso pelo número de faces de calados, né? Então, eu vou somar K menos 2 vezes π vezes as faces que tem K lados, tá? Então, para cada uma delas. Então, aqui é isso. Certo? Então, agora eu vou escrever um pouquinho mais bonito aqui como é que fica essa igualdade. Então, a área da esfera é 4πr². Desse outro lado, então, eu vou ter 2π vezes v, menos esse somatório, que é para os valores k maiores ou iguais que 3, de k menos 2 vezes π fk. Lembrando que tudo isso aqui estava multiplicado por r ao quadrado, né? Certo, então agora eu vou, além disso, o que eu posso fazer? Eu posso colocar esse π em evidência. Então, ainda fica 2v menos somatório, k maior ou igual que 3, k menos 2, fk, π r ao quadrado. Ok, então ainda posso fazer a distributiva aqui desse k vezes fk e o 2 vezes fk. Então, vai ficar 2v menos somatório, k maior ou igual que 3, k vezes fk, menos, menos com menos mais, né? 2 vezes o somatório, k maior ou igual que 3, de fk, tudo isso multiplicando π vezes r ao quadrado. Só que, lembrando que aquele lema que a gente enunciou lá em cima,
esta parte aqui, se eu somar o K vezes FK, isso aqui vai dar, para K maior ou igual que 3, 2 vezes o número de arestas. Então, voltando aqui para baixo, toda essa parte aqui nós temos 2 vezes o número de arestas. E aqui, se eu somar todas as faces para K maior ou igual que 3, eu tenho aqui total de número de faces do meu poliedro. Então, eu tenho, na verdade, aqui, que 4πr ao quadrado vai ser igual a 2v menos 2a mais 2f. Tudo isso aqui estava multiplicado por πr ao quadrado. Então, eu cancelo o πr ao quadrado em ambos os lados, divido ambos os lados por 2 e fico com 2 igual a v menos a mais f, que é justamente a característica de Euler no caso dos poliedros convexos. Certo, pessoal? Então, era isso. Com isso, a gente consegue justificar a afirmação de que todo poliedro convexo tem característica de Euler igual a 2. Um abraço e até a próxima!